E para participar do debate sobre masculinidades aqui no estúdio, convidamos Virgílio Andrade, advogado e conselheiro do movimento Homens em Conexão. O doutor Benhur Visa, juiz de direito e coordenador do Núcleo Judiciário da Mulher, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A doutora em psicologia Valesca Loyola e o ator Adriano Siri, da companhia de teatro Os Melhores do Mundo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui em nosso programa. Doutora, o homem está doente? Eu acho que o homem brasileiro está profundamente adoecido e a gente vai ter várias estatísticas que comprovam isso e que são péssimas, não só para ele, mas para quem convive com eles, que são as taxas de feminicídio, de estupro, mas também as taxas de suicídio e de homicídio dos homens. A estatística é de que 71% dos feminicídios, esses assassinatos são cometidos ou pelo atual parceiro ou pelo ex-parceiro. A senhora confirma esse dado? Sim, eu acho que tem esse adoecimento e uma coisa, eu gosto muito de usar uma metáfora, que quando a gente tem uma epidemia de uma doença como a dengue, a gente não se preocupa só com a população-alvo, a gente se preocupa com o vetor. Então, o índice de violências no Brasil é muito alto e o vetor são os homens. Por isso, mais do que nunca, a gente precisa falar das masculinidades e trabalhar essas masculinidades. Mas não só com homens que já são adultos, a gente precisa falar de masculinidade na escola. Você gostou do documentário? Olha, eu gostei em parte. Eu achei que se focou muito no que os homens perdem com o machismo e muito pouco em cima do que eles ganham. Então, assim, eu senti falta da pluralidade dos sentidos do silêncio. Tem esse silêncio de não falar sobre o próprio afeto, mas tem o silêncio cúmplice na casa dos homens. A gente só consegue desconstruir o machismo no Brasil se os homens abrirem a boca e começarem a brigar uns com os outros na casa dos homens. A gente já volta com a senhora. Doutor, o senhor gostou do documentário? Gostei. Achei muito interessante a abordagem que eles fizeram e é uma abordagem que eu não tenho visto na prática. Nós precisamos, sim, mostrar esse problema do machismo como reflexo na vida da mulher, mas alguns homens oferecem uma resistência a isso. Ele acha que está perdendo. Então, esse discurso de que mostra que o homem também perde como machismo, sem perder de vista, é claro, a fala da doutora Valesca, no intuito de que tem que se abordar o resultado, violência na mulher, que é o nosso propósito, isso agrega uma necessidade da gente fazer a visão mais ampla. Então, eu gostei muito da abordagem que o filme trouxe, porque ele mostra para o homem a vantagem dele evitar o machismo. Perfeito. Virgílio, gostou do documentário? Sim, gostei muito. Eu acredito que o documentário, o nome já começa bem instigante, com o silêncio dos homens, e o documentário foi um momento que abriu para que o que o homem guarda nesse silêncio, ou atrás desse silêncio, que falas que tem. Porque a gente sempre espera o homem relacionado com a violência, com a autoridade, e às vezes pensa, nesse silêncio está guardando o quê? E está mostrando que temos homens também que estão buscando uma expansão de consciência, estão buscando serem melhores, estão guardando também muitas dores, muitas coisas da sua infância, muitas coisas que a sociedade mesmo o subjugou. Então, eu acho que o documentário dá voz a esses homens para que as pessoas possam saber o que eles estão guardando nesse silêncio. Perfeito. Siri? Bob, gostei muito. Gostei muito do documentário. Primeiro, tecnicamente falando, acho ele muito agradável, acho ele bem roteirizado, acho as imagens muito bem feitas. Mas, acima de tudo, eu gostei da forma como o tema é tratado pelo seguinte, a gente, primeiro, se a gente para pensar, né? Acho que o propósito da obra é essa. Reflexão. Então, a gente percebe que, primeiro, é uma radiografia de centenas de anos, né? Não é uma coisa agora. Isso tudo é reflexo de muita coisa que vem acontecendo historicamente, não só no Brasil. Isso é uma coisa mundial, é do homem, do ser humano, o homem e a mulher, o homem tem essa coisa. Aí teríamos milhares de anos, né? Milhares de anos, mas estou falando do Brasil, na coisa do Brasil, desses anos. Mas o que eu achei interessantíssimo é que o tema, você percebe a amplitude, o espectro, que bem, vai para a violência urbana, violência doméstica, você tem o desemprego, você tem o abismo social, você tem racismo, você tem feminismo. Então, é de uma amplitude que você enxerga, né, os focos da masculinidade tóxica em todas essas agruras da nossa sociedade. Eu achei muito legal. Perfeito. Doutor, eu queria ouvir a senhora mais um pouco sobre a sua discordância em termos de conteúdo.
Queria que a senhora explanasse um pouco mais isso. Então, eu achei muito interessante a fala dos homens negros e o atendimento a homens agressores. Eu acho que é uma prática muito importante. Mas em relação a muitas falas, me incomodou essa falta que se faz de falar o que o homem lucra com o machismo. Relação de gênero é uma relação de poder, é uma relação de hierarquia. Existe um autor chamado Daniel Velzerlang, que trabalha masculinidades francês, muito bom, e ele cria uma metáfora que é a casa dos homens. Então, essa casa ela é profundamente violenta, mas ela é profundamente cúmplice. E ela é baseada na misoginia. O que une os homens é principalmente essa misoginia que se dá no Brasil pela objetificação sexual das mulheres. Um exemplo são os grupos de WhatsApp. Eu estou pesquisando isso. Então, é muito difícil um homem, no grupo de homens, tretar. Ele fica em silêncio. A gente precisa falar desse silêncio cúmplice, porque isso leva o machismo adiante. É muito importante tratar do homem. Nós temos visto no dia a dia, na experiência, no juizado, nas salas de audiência, nos julgamentos, que às vezes um homem repete a violência com outra mulher. Ele sai de um relacionamento, entra em outro relacionamento e aí daí um tempo ele está de novo no juizado. Ele está por quê? Porque a violência que ele praticava antes não foi trabalhada e ele mantém aquela ideia machista de que ele é o proprietário da mulher e de que ele precisa ser agradado pela mulher. Então, quando nós passamos esse homem por um grupo de reflexão, e o Tribunal de Justiça trabalha com esses grupos reflexivos, quando nós passamos esse homem por esse grupo, ele é chamado a refletir. E quando ele volta para a audiência, eu pergunto, o que o senhor achou do grupo? Aí um deles me disse assim, para mim foi muito importante porque eu não tinha concepção de que xingar a mulher fosse crime. Eu achava que fosse uma coisa natural de briga de marido e mulher. Na base disso tem o quê? Falta de educação? Qual é a sua percepção sobre isso? Na base disso, o que eu verifico é a criação que o menino recebe desde a infância para provar que ele é homem. Então, ele prova que é homem dominando. Ele ganha brinquedos de dominação, ele ganha revólver, ele ganha espada, ele ganha escudo. Os brinquedos dos meninos, né? E aí eu fui aluno da doutora Valesca, os brinquedos dos meninos são da porta de casa para fora. Eles aprendem a brincar conquistando o mundo. O brinquedo das meninas é da porta de casa para dentro. Aí tem uma questão curiosa. Eu passo para a doutora Valesca, que é o seguinte. Se o menino não consegue brincar de casinha em casa, porque a mãe dele não deixa, eu queria primeiro analisar o papel da mãe na formação desse macho que vai ter um problema mais tarde. Uhum. Se ele não consegue brincar de casinha na infância, porque não faz parte da masculinidade, como que ele vai brincar de casinha depois que ele for pai? Como é que a senhora analisa isso? Na verdade, primeiro eu queria corrigir essa fala, porque a mulher não é responsável única por essa criança. Única não, mas também é. Então, a gente vive numa sociedade machista e racista, todos nós somos machistas e racistas, a diferença é que uns estão abertos a desconstruir. Mas a mulher é machista, a senhora acha? Eu acho que a mulher reproduz o machismo, Reproduz o o machismo. homem lucra com o machismo. Sem dúvida. Então, aí você aponta para uma questão que a gente precisa mudar e precisamos de políticas públicas. Mais do que nunca precisamos trabalhar gênero nas escolas. As pessoas esquecem que gênero, a gente está falando da regra, que é o tornar-se mulher de uma certa forma e tornar-se homem de uma certa forma. Ou seja, a escola seria exatamente o lugar onde a gente poderia corrigir isso. Precisamos ensinar os homens a cuidar mais e melhor. Siri? Tudo bem aqui, tudo certo. Não, eu adorei essa coisa do brinquedo, a gente não para pensar, é muito interessante. E é claro que a violência tem que ser tratada. O documentário mostra o resultado disso com uma clareza, com, né, Virgílio? Na hora que as mulheres trazem a violência, pedem ajuda, pô, é sensacional. E às vezes não digo nem judicialmente, acho até que nem é isso. Eu acho que é muito a questão do dia a dia. Uma coisa, eu vou falar uma coisa que me impressionou no documentário. Eu posso estar enganado, eu não vi e não ouvi a palavra felicidade. Eu não ouvi a palavra felicidade. Eu fiquei atento ao documentário e tô vendo falar sobre tristeza, sobre machismo, sobre não sei o quê, sobre criação, sobre sucesso, sobre um monte de coisa, e não vi a palavra felicidade. Eu acho a felicidade uma coisa fundamental a se começar a se colocar. Onde está a felicidade? Qual é o papel de cada um? Quando o homem se descobre, o cara que começou a... Pô, tem um depoimento que é sensacional. O cara batia na mulher, o cara se drogava. E ele começou a compartilhar os problemas dele, ele foi abrindo mão daquilo.
e foi sendo uma pessoa mais feliz. A pessoa feliz irradia felicidade, entendeu? Então você faz o outro feliz, você é feliz, começa a ter uma troca. Já volto contigo. Fica à vontade. Virgílio, qual o papel dessa entidade Homens em Conexão na abordagem desse tema de masculinidade? Ok. Os Homens em Conexão, eles nasceram justamente de uma necessidade, de uma demanda que esses homens têm e necessitam de se unirem para conversar. Porque os homens necessitam de um espaço de confiança, um espaço em que eles possam se sentir seguros para colocarem as suas questões. E colocarem questões, como a doutora mesmo disse, todos nós somos em certo grau machistas, certo grau racistas, mas às vezes a gente esconde ou então quer mostrar que não. E mostrar nossas fragilidades, até que ponto eu estou disposto a desconstruir, estou disposto a melhorar, até que ponto eu estou disposto a ser um homem diferente. Então, muitas vezes, nesse espaço que, por exemplo, os Homens em Conexão abriu, esses homens se sentem confiantes de dizer, olha, eu estou com um problema, por exemplo, com um filho adolescente, que ele agora fica no celular o tempo inteiro e não consigo acessar esse jovem. E outro homem da roda fala, eu também estou passando o mesmo problema, eu também sofro muito com isso. Então, não é aquele homem que é um super-herói, aquele homem que sabe tudo, que tem a resposta pronta, mas eles colocam as suas fragilidades. Eu tenho dificuldade nesse ponto, eu tenho uma dificuldade financeira, eu tenho uma dificuldade de relacionamento na minha família. E assim eles vão se ajudando. Eu queria comentar sobre racismo e essa diferença de universos. A visão deles, pelo documentário que nós assistimos aqui, uma visão diferente do homem branco. É um outro universo, doutora. Sim, totalmente. Eles falam de batidas policiais, eles falam de uma discriminação, sobretudo a partir de 12, 13 anos, por parte de órgãos policiais. Uma professora diz que até na creche o menino negro é o último a ser trocado. Quer dizer, é uma carga racial bastante forte. Eu acho o Brasil, em termos de opressão, a pior opressão que a gente enfrenta hoje é o racismo. É algo que a gente não passou a limpo. Mas o homem negro, além de todas essas violências que foram abordadas no filme, eles também sofrem um outro tipo de violência na casa dos homens, que é a questão da interpelação sexual. A única forma de reconhecimento da casa dos homens em relação ao homem negro é o homem que é o garanhão. Então a gente tem várias músicas. Aquela música, Lá Vem o Negão, cheio de paixão. É um cara que sai transando com todo mundo. E ele não é reconhecido como inteligente. A virilidade laborativa é uma coisa importante na identidade dos homens. E os homens negros estão alijados a isso. Inclusive, a gente tem vários dados do próprio IBGE que mostra que nos cargos de maior status e maior salário, os negros não chegam. Perfeito. A gente precisa discutir isso porque tem impacto na saúde mental desses homens. Doutor Benhur? Sim. A questão dos homens negros é um dado histórico que nós temos e a gente vem percebendo que tem sido pouco debatido, não só em relação aos homens negros, mas mesmo na violência contra as mulheres. A violência contra a mulher negra não tem sido enfrentada como é necessário se enfrentar. E quando a gente volta na história, a gente pensa na época da escravidão e que houve ali a Lei Áurea e libertou a escravidão. O que nós tivemos? Nós tivemos, paralelamente, uma proibição que os negros estudassem. Então, ele está liberto, mas ele não pode estudar. Se ele não pode estudar, o desenvolvimento de uma parte da sociedade fica muito controlada, inibida, e não vai. Eu quero ouvir a doutora, eu quero ouvir o Ciri, faz tudo isso no segundo bloco, e a gente volta daqui a pouquinho. Não vai embora. Estamos de volta com o debate sobre o documentário Silêncio dos Homens. A obra investiga as dores e os conflitos que atingem as masculinidades e a convivência social. Doutora, como que a mulher pode ajudar o homem a ser melhor? Então, eu acho que a primeira coisa a dizer é o seguinte, a gente tem que desresponsabilizar as mulheres pela mudança dos homens. As mulheres cuidam de todos, está na hora das mulheres começarem a cuidar um pouco mais de si mesmas e deixar que os homens cuidem de si e cuidem dos outros homens. Mas isso não provoca um isolamento? De jeito nenhum. Não? Eu acho que tem uma reorganização afetiva. A gente precisa que os homens comecem a lutar por uma paternidade presente. Eu vejo muitos homens dizendo, eu quero ser pai e a minha esposa não deixa. Mas vamos lutar também para acabar com a ideia de paternidade negligente, que no Brasil, infelizmente, é um pleonasmo. Nós precisamos resgatar uma verdadeira masculinidade.
a nossa masculinidade, quando nós dizemos que ela está adoecida, que ela é uma masculinidade tóxica, nós estamos admitindo que ela não está na plenitude, que ela não está saudável, que ela não é a masculinidade que deveria ser. E quando nós vamos chegar a esse ponto? E aí veio, por exemplo, a pergunta, o que as mulheres podem fazer? Eu entendo a fala da doutora Valesca no intuito de que nós, homens, precisamos ser mais protagonistas. Então, quando você vê um vídeo desse, quando você vê um filme desse, produzido por homens, estimulado por homens, aí você começa a entender que há homens que estão trabalhando no enfrentamento à violência. Quando nós pegamos, por exemplo, o Nobel da Paz do ano passado, o Dr. Denis, um ginecologista de Congo. Que está no Brasil. Que está no Brasil e que deu uma entrevista recentemente. O que ele diz? Ele fala assim, homens, vocês têm que enfrentar os homens para que eles respeitem as mulheres. Então, é uma luta muito nossa. E é uma luta que nós temos, eu não vou dizer só mais legitimidade para lutar, mas nós temos mais autoridade porque nós não falamos de uma condição de quem está querendo receber uma diferença ou um tratamento igualitário. Nós falamos da mesma condição de igualdade em que eu sou tão macho quanto e eu sou tão homem quanto e eu entendo que a sua masculinidade não está respeitando a mulher. Então, eu vejo muito esse olhar, sabe? Perfeito. Que a masculinidade, ela passa aí por essa fase adoecida e a masculinidade que nós precisamos não é só uma masculinidade nova, nós precisamos de uma masculinidade sã, sem esses vícios, sem esses ranços que a gente traz na cultura e na sociedade. Oh, excelente. Eu acho incrível esses nomes que surgem, esses novos, né, masculinidade tóxica. Eu acho bom porque nos faz refletir sobre o que antigamente era chamado macheza. Assim, o cara dava bolacha na mulher, batia no outro cara, brigava no boteco, dava tiro no trânsito, era o macho, era macheza, né? Agora, ao se tratar isso dessa maneira, parece que todo mundo fica mais atento. Mas é a mesma coisa. A gente viu um documentário, é a mesma coisa. Os caras, a cultura macha, né? Ruim, uma coisa que, não, como você acabou de dizer, Benhur, que o homem não respeita nada, não respeita o próprio homem com essa atitude. Eu gostei muito da fala da doutora, quando ela disse que vamos terminar esse momento das mulheres terem que cuidar dos homens e os homens cuidarem dos homens. Eu creio que essa é a proposta que tem os movimentos que trabalham com o masculino, de os homens olharem para suas questões e se cuidarem. E isso é muito interessante, porque gera um certo incômodo de repente, alguém que não está vivendo essa realidade está falando dela. Inclusive, eu me sinto um pouco incomodado quando nós estamos falando do tema dos negros, que não tem um negro. Eu documentar um negro aqui debatendo esse assunto, falando da sua própria questão. Mas o documentário, eu elogio assim os organizadores, que eles deram a voz para o negro e deram a voz bastante tempo, e vários deles falando sobre a sua questão. Então, o homem negro tem uma dor, tem um silêncio diferente de nós, homens aqui brancos. Né? Então, eu acho que esse espaço de que o homem cuida do homem, realmente ele é verdadeiro e necessário. Existe uma diferença que ela é até mesmo social e biológica. As mulheres, ela é mais cuidada pelas mulheres, porque a menina, ela tem um rito iniciático que é natural do próprio corpo. Chega um momento em que a adolescente, quando ela tem a sua primeira menstruação, a mãe chama a menina e fala, olha só, você agora é uma menina, você vai ter esses cuidados, você agora tem que cuidar do seu período fértil, vai cuidar da sua higiene, você agora corre alguns riscos, que é o risco da gravidez, que é tão temido na sociedade, sem planejamento, né? E o menino, ele não tem esse rito iniciático de dizer, você agora já não é mais adolescente, agora você já é um homem. A mulher fala, você não é mais uma menina, você é uma mulher, e ela tem um certo cuidado por outras mulheres, tem uma conversa, o homem não tem. Como a doutora colocou, a ausência de pai, ela é muito grande, inclusive na certidão de nascimento, o Ministério Público faz campanhas para poder buscar onde estão os pais dessas crianças. Então, o menino está tendo quem como referência para se espelhar como homem? As referências que ele tem, às vezes não são referências saudáveis, referências salutares, são referências às vezes violentas, referência de que o homem adulto ele é ausente, o homem adulto ele não é uma pessoa próxima, não é o pai, não é o avô, não é o tio, um irmão mais velho. Então essa ausência gera uma necessidade muito grande de uma referência positiva nesse homem. Inclusive,
nos movimentos de masculinidade em que os homens estão cuidando de outros homens, existem ritos iniciáticos inspirados em temáticas antigas, indígenas, celtas, de como que o menino ele vai passar a ser homem. Porque às vezes ele tem 40, 50 anos e é um adulto infantil. Um adulto infantil frágil, um adulto infantil com muita agressividade. E com isso eu termino, um dos movimentos mais antigos que trabalha a masculinidade são os Guerreiros do Coração, que foram citados no documentário, que esse ano completou 25 anos de movimento. Ele trabalha justamente ritos iniciáticos ao masculino. Os estudos das masculinidades surgiram na década de 70 e a gente tem duas grandes vertentes. Uma que estuda a masculinidade em si, que eu particularmente não gosto, e outra que não se desassocia dos movimentos feministas. Porque é isso, a gente tem que pensar gênero como uma distribuição desigual de poder. Quando você fala que está faltando a figura paterna, tem uma pessoa que está exaurida, que são as mães. Família tradicional no Brasil é a mãe, a avó e os filhos. Então a gente tem que chamar o homem à responsabilidade também. Por isso que eu acho que é importante essa discussão e que se aprenda a ouvir as mulheres. Eu quero fazer uma confissão. Todos nós somos machistas. E quando eu me flagro sendo machista, às vezes eu estou dirigindo e tem um carro na frente e às vezes eu falo ou eu penso, quando eu passei, tinha que ser uma mulher. E eu falo, olha aí o meu machismo sendo deflagrado, que ainda está escondido. Então, onde é que eu escondo esse machismo? Que às vezes muitas coisas eu já estou mais esclarecido, eu já não faço isso. Mas às vezes, em algum momento, você se flagra. Quando tem um ambiente em que as mulheres não estão presentes, os homens estão falando justamente sobre isso, eles confessam. Olha, realmente eu fui violento. Um momento da minha vida, eu briguei com uma namorada e eu bati nela. Ou em um momento da minha vida, eu tive uma agressão psicológica. Então, eles confessam coisas que, se tivesse uma mulher presente, eles sentiriam talvez inibidos, eles sentiriam talvez vergonha, ou jamais ele falaria, não, eu não sou machista. Chega um momento que nós vamos tendo essas discussões que você, às vezes, é o chato da roda de amigos. Porque, de repente, alguém fez uma brincadeira ou mostrou, de repente, uma foto e os comentários e você já começa, não achei graça. Porque isso, eu tenho que me colocar no lugar dessa mulher que está sofrendo esse bullying, que está sofrendo essa exposição desnecessária. Sobre a colocação feita pelo Virgílio, que eu achei muito interessante, em que ele se flagra machista no volante do carro quando passa por uma mulher que cometeu algum ato. As pesquisas têm indicado que as mulheres dirigem melhor do que os homens. Isso aí tem sido anunciado. Preservam mais a vida. Preservam mais a vida. A seguradora cobra o seguro da mulher mais barato, porque ela se envolve em menos acidente. Agora, hoje eu estava lendo sobre esse assunto, em razão até mesmo do programa, e vendo que o homem se envolve em mais acidente por conta da agressividade que é imposta a ele. Então, ele tem que dominar, ele tem que ser mais macho, ele não pode chorar. Então, ou ele prevalece, e aí, para prevalecer, o que ele faz? Ele pisa no acelerador, porque ele tem que mostrar que ele supera o carro ao lado. Entendi. Essa vontade, esse machismo, essa macheza, né, também trazida pelo Siri, ela acaba impulsionando o homem quase para atitudes suicidas, né? E aí você tem um maior número de homens morrendo em acidente, um maior número de homens envolvidos em acidente, e não é só porque tem mais homens dirigindo, mais, né? É porque é proporcionalmente, as mulheres dirigem melhor proporcionalmente ao número de homens. Deixa eu só completar uma coisa do suicídio. Sim. Os homens, eles se matam 4 vezes mais que as mulheres, mas as mulheres tentam 2 vezes mais. E por quê? Até na hora de se matar, ele tem que ser macho. Então, eles escolhem as formas mais letais. Doutor Benhur, você quer falar um pouquinho sobre o seu trabalho lá no Tribunal de Justiça? Sim. Nós temos um trabalho muito interessante com homens, que é um grupo reflexivo, um grupo de abordagem de temas que trazem à discussão questões de gênero, como, por exemplo, a bebida, ela causa violência doméstica? A gente sabe que não, porque a pessoa bebe e não agride outro, ele agride a mulher com a qual ela é casada. Ele bebe, mas ele não enfrenta uma viatura da Polícia Militar com 4 PMs ali dentro. Não, nunca ele para essa viatura. Mas ele chega em casa, ele bate na mulher, ele bate nas filhas, ele bate no filho, que é mais frágil, e ainda bate no filho e fala, engole o choro. Não chore, porque você é homem. Então, você tem que engolir o seu choro. Então, esses modelos que nós temos, o que está acontecendo? Eles estão sendo replicados. Então, esse trabalho com um grupo de homens faz essa abordagem e leva esses homens à reflexão. Então, nós temos, às vezes, um homem que chega no final do trabalho, ele pede para continuar. Ele fala, nós já tivemos homens que disseram, olha, vocês aqui da Justiça, vocês tinham que fazer a gente fazer esse curso antes de casar.
Porque se eu tivesse Já feito ouvi isso, meu casamento seria outro. O senhor concorda Se eu com tivesse passado por esse trabalho, o casamento seria outro. Eu concordo, sim, porque eu acho, e é por isso nós temos um outro trabalho. Nós estamos trabalhando na educação. Sim. Então, nós estamos indo para as escolas e fazemos uma formação que trabalha não só o aluno e a aluna, mas nós trabalhamos todos os profissionais da educação, capacitando para que eles consigam trabalhar a demanda trazida para os alunos. Mas nós estamos indo também para os profissionais. Hoje nós tivemos num curso com 190 policiais, de uma turma que está entrando, uma turma maior, e aí falando sobre gênero, sobre Lei Maria da Penha. Então, quando chegar esses policiais à ação, eles já terão uma ótica diferente na abordagem dessas mulheres. Perfeito. Ok. Infelizmente, adivinha, acabou o nosso tempo. muito Foi bom, né? Gostaram? Passou muito rápido. Foi bacana? Muito. Eu agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigado. E agradeço a você também que nos acompanhou pela internet e continue ligado no canal TV Justiça Oficial pelo YouTube. Forte abraço e até a próxima.